aluno, bem-vindo a mais uma unidade de estudo referente ao aspecto material do ISSQN. Então, já sabe que dispõe a Lei Complementar 116/2003? Não deixe de acompanhar as explicações do professor Edivaldo Nilo. Vamos nessa? Então, pessoal, continuando o tema ISSQN, Imposto sobre Serviço. Então, paramos na seguinte questão, 2012, aí, do último concurso de Direito Tributário da ESAF. O que é que diz essa questão? No conjunto de serviços tributáveis pelo ISS, a lei complementar definirá aqueles sobre os quais poderá incidir o mencionado imposto, com o que realiza sua finalidade principal, que é afastar os conflitos de competência em matéria tributária entre as pessoas políticas. Questão verdadeira? Corretíssima. É exatamente o que disse aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o eminente ministro Carlos Veloso, que é um grande especialista em direito tributário. Exatamente isso. A Lei Complementar 116 de 2003 tem como finalidade principal afastar os conflitos de competência entre estados e municípios. Alternativa correta. Dito isso, pessoal, vamos agora trabalhar com o aspecto material do ISS. Aquilo que dá origem à obrigação tributária referente ao ISS. O primeiro ponto que você tem que saber é que o aspecto material do ISS é a prestação de serviço. Só isso? Não. Porque como você viu no artigo 156, inciso 3, não basta que exista a prestação de serviço. Tem que estar constante essa prestação na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Então, o serviço tributário tem que estar presente na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Que lista é essa, Nilo? É uma lista que vem após os artigos da lei, definindo os serviços tributáveis, trazendo aí 40 itens. Claro que dentro de cada item há diversos subitens. E nos subitens há também os denominados de congêneres. Exemplo, Nilo. Vamos lá? Vamos ver aqui um exemplo da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Vou pegar aqui, né, o item de número... Escolher aqui um que tem congêneres. Vou pegar aqui o item de número 26 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2013. Diz o seguinte: serviços de coleta, de remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres. Item 26.01. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres. Ou seja, e congêneres. Você escolheu aleatoriamente esse item 26? Não, meus amigos. Na semana passada, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse item 26 da lista anexa. Semana passada, na quarta-feira da semana passada, agora, né, que estamos agora na primeira semana de março, na semana anterior teve uma decisão fundamental do STF, tratando da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. O STF decidiu, por apertada maioria, mas decisão de plenário com repercussão geral, ou seja, vale para os concursos agora, né, o entendimento se consolidou, no sentido que os Correios e Telégrafos, né, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, uma empresa pública da União,
tem imunidade, inclusive referente ao ISS. Então, ela tem imunidade tributária, inclusive referente ao ISS. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. Ah, Nilo, mas isso é um absurdo, né? Porque o SCT vai ter aí imunidade referente, inclusive ao ISS, inclusive a qualquer tipo de serviço prestado. Meu amigo, o STF decide de forma política porque, no final das contas, imagine o município de São Paulo cobrando o ISS dos Correios, já ia dar mais de 200 milhões de dívidas atrasadas. E você acha que quem iria pagar isso? Quem iria pagar era a gente, o próprio contribuinte, né? Ou seja, como os Correios não teriam condições de pagar essa dívida, nós iríamos subsidiar essa dívida, né? O próprio contribuinte iria pagar, porque a União teria o denominado subsídio cruzado. A própria União ia ter que financiar o pagamento dessa dívida, ou seja, iria cair no nosso bolso de qualquer forma. Então eu entendi que a decisão, né, do STF é uma decisão política, aí no sentido de que quem iria pagar ao final e ao cabo era o próprio contribuinte, e decidiu que agora os Correios não têm somente imunidade em relação a outros tributos, como, por exemplo, IPVA, como, por exemplo, o IPTU, tem também imunidade referente ao ISS. Então veja que isso é importante você entender. Dito isso, meus amigos, então perceba que a nossa lista anexa, Lei Complementar 116/2003, traz uma lista definindo o que são os serviços tributários. Você tem que entender que essa lista é taxativa. Ela é taxativa? A resposta é sim. Também cai em prova que taxativa é sinônimo de exaustiva. Então veja que a lista anexa à lei complementar é taxativa ou exaustiva. O que quer dizer isso? Que o município não pode criar outro item à lista, que é somente norma geral de direito tributário. Não pode o município tributar serviços que não estejam presentes na lista. Então essa lista é taxativa ou exaustiva. Ao contrário de dizer que ela é exemplificativa. Então, se cair na sua prova que a lista anexa é exemplificativa, se cair na sua prova que a lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 é exemplificativa, você vai marcar, isso já caiu demais, você vai marcar que é incorreto. Exemplificativa. Então, veja que a lista anexa à lei complementar, ela é taxativa ou exaustiva? Ela é números cláusulos, é uma cláusula fechada e não é exemplificativa. Ok? Agora, por outro lado, você tem que entender que a interpretação dessa lista, principalmente da cláusula denominada congêneres, que são serviços correlatos, é, segundo o STJ, uma interpretação extensiva. É uma interpretação que pode ser feita de maneira extensiva. Ou seja, não é uma interpretação restritiva. Então leve isso para a sua prova. Apesar da lista, da lista anexa ser taxativa ou exaustiva e não exemplificativa, a sua interpretação é extensiva da cláusula denominada congêneres. Dito isso, pessoal, um ponto importante você entender que a denominação, a nomenclatura é importante para fins de incidência do ISS? É claro que não. O que importa é a essência e não o nome. Pode se dizer que é serviço, mas não o é. Então a nomenclatura não é importante para fins de incidência do ISS. O que é importante é que esteja prevista na Lei Complementar 116/2003 que seja serviço e, além disso, chama a sua atenção. Basta para que o município cobre o ISS que esteja presente o serviço na Lei Complementar 116/2003? Basta isso? A resposta é negativa a essa pergunta. Por quê?
deve existir lei municipal. O que o município faz na prática? O município aprova uma lei através da sua Câmara de Vereadores, uma lei ordinária, e copia a lista anexa. É possível? É. Mas veja que não se pode tributar com base apenas em norma geral. Se o município de Feira de Santana, no estado da Bahia, não aprovar uma lei ordinária, um exemplo hipotético, é claro que ele já aprovou, mas se ele não aprovasse uma lei ordinária do ISS, era possível que o município cobrasse o imposto com base apenas na norma geral, Lei Complementar 116 de 2003? A resposta é não. Tem que estar presente na lista anexa e tem que estar também na lei municipal. Então veja, para fim de incidência tributária do ISS, é o aspecto material, a prestação de serviço constante na lista anexa. Mas é importante você saber que para incidir o tributo tem que ser serviço e além de ter que ser serviço e estar presente na lista anexa, tem que estar também presente numa lei ordinária municipal aprovada pela Câmara de Vereadores. Ok? Então vamos seguindo. Vejamos aqui determinado ponto, né? Determinado ponto, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. O que diz esse artigo 1º? Fundamental. Ele diz assim: ressalvadas as exceções expressas na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Então, vocês têm que saber quais são essas ressalvas e passamos a estudá-las, né? Então, em outras palavras, em regra incide ISS sobre prestação de serviços constantes na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador e sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Agora, é importante você saber que as exceções são as seguintes. Item 7.02. Execução por administração de empreitada ou subempreitada, aquelas atividades de construção civil que você já estudou comigo no ICMS. 7.02, né, que estabelece, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço, fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Item 7.05. Reparação, conservação, reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. Lembre que a interpretação do congênere é uma interpretação extensiva. E aí faz a ressalva, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço, fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Item 14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos motores, elevadores ou de qualquer objeto. São tudo isso é prestação de serviço, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. Daqui a pouco nós estudamos as próximas exceções. Um abraço. Para consultar o artigo exposto em aula, acesse o Jurisíntese. Lá você encontra um acervo de mais de 135 mil normas. Desde as mais antigas, como o Código Comercial de 1850, às mais recentes. Você vai ter acesso a toda a legislação federal, superior e inferior, anotada, indexada e vinculada. É só clicar no item logo abaixo do seu login, no canto superior direito da sua tela. Bons estudos!